Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre a colonização espanhola na América e especificamente sobre a conquista das terras dos astecas. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Identificar como se deu a conquista do Império Azteca pelos espanhóis. Compreender o impacto da conquista sobre as populações ameríndias. Então veja, você lembra em qual local foi construída a capital do Império Azteca? Você lembra de que maneira os astecas construíram um poderoso império? Então nós temos aqui uma imagem de Tenochtitlan, que se tornou a capital do Império Azteca e era uma ilha. Então foi fundada sobre um lago, né? A cidade de Tenochtitlan, capital do Império Azteca, foi construída sobre um imenso lago. O Império Azteca foi formado por meio de guerras e alianças com povos vizinhos. E aqui a representação, então, da cidade de Tenochtitlan. Veja que era uma cidade imensa, uma cidade bastante povoada para os padrões daquele período, tá? Surpreendendo os espanhóis quando chegaram aqui. Os astecas formaram um gigantesco império na região onde hoje é o México e dominaram vários povos. Como ocorreu a conquista dos espanhóis sobre o Império Azteca? E aqui uma pintura do século XVII, né, que representa o cerco que os espanhóis fizeram a Tenochtitlan, tá? Então aqui, ó, você lembra do Tratado de Tordesilhas? O que ele significa? A partir desse tratado vamos ter a definição da América Espanhola, né, e da América Portuguesa também. Tá? Então, por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas, ele dividia as terras americanas entre Espanha e Portugal. Então, Portugal ficou com uma faixa menor, até porque eles nem sabiam direito a quantidade de terra que tinha, né? Então, Portugal ficou com uma faixa menor, que foi o Brasil, só posteriormente, a partir da União Ibérica, que então vai aumentar o território português na América. E a Espanha ficou com todo outro território, então, que ia até o Canadá. Depois, óbvio, ela foi se desfazendo, foi vendendo, foi perdendo também, e por isso todos os nossos vizinhos falam língua espanhola, tá? Por conta do Tratado de Tordesilhas. Os espanhóis iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, as quais denominaram São Salvador Espanhola. Então, aonde o Cristóvão Colombo chegou, né? Cristóvão Colombo chega na região onde hoje é o Haiti, eles percebem que os povos originários usavam enfeites de metais preciosos e então, depois de esgotar, de tirar todo aquele metal dali, eles resolveram buscar no continente. E realmente havia muito mais, né? Então, ó, observando os enfeites que eles decidiram que iriam avançar. E aqui, né, um gifzinho sobre essa divisão ali da Espanha e Portugal, ok? Vamos para a nossa atividade. Como se deu início à conquista da América pela monarquia espanhola? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, né? Vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então, sétimos anos. Venham cá. Como se deu o início da conquista da América pela monarquia espanhola? Os espanhóis iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, as quais denominaram São Salvador e Hispaniola. Veja, em 1519, o oficial espanhol Hernán Cortés desembarcou nas terras que hoje é o México, né, onde está o México, com 508 soldados, 16 cavalos e 14 canhões. É importante a gente pensar por quê? Por que com tão poucos homens e com tão pouco armamento, ele conseguiu em 2 anos conquistar o território asteca, né? Que era um império. Qual era a fragilidade desse império que facilitou a conquista pelos espanhóis? Vamos entender melhor? Então veja, após o contato inicial, os espanhóis descobriram que o Império Azteca oprimia e explorava os povos submetidos ao seu domínio. Assim, aliaram-se ao povo da cidade de Tlaxcala e marcharam sobre Tenochtitlan, capital azteca. Então veja que os espanhóis perceberam a fragilidade do Império Azteca, né? Que era eles, obviamente, formaram um império dominando tribos menores e nem todas as tribos dominadas estavam satisfeitas com esse controle. Ele forma um exército com os insatisfeitos e avança sobre a capital Tenochtitlan. E dessa forma ele consegue conquistar, tá? Então aqui Hernán Cortés batalhando ali, ó, em Tepechique, né, na imagem. Então veja, ajudado pelos Tlaxcalteca e por centenas de outros indígenas, Cortés e seus soldados conquistaram Tenochtitlan em 1521, matando milhares de astecas, entre eles aqui o imperador Montezuma, né? Então veja, e aí foi uma guerra porque como a capital ficava numa ilha e obviamente o Império Azteca era um império desenvolvido, haviam aquedutos que levavam água para dentro da ilha. Eles contaminaram a água, eles impediram que o alimento chegasse para o povo que estava lá e veja, foram 2 anos. Obviamente que isso fez com que ou as pessoas buscassem fugir, acabassem morrendo, ou também morressem de fome, o que ajudou esse cerco, o que ajudou os espanhóis a ter vitória, né, sobre o Império Azteca, tá? Vamos para a nossa próxima atividade. Qual foi a estratégia utilizada por Hernán Cortés para conquistar Tenochtitlan, a capital azteca? Então, novamente, vocês vão copiar a questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade então, sétimos anos. Veja, qual foi a estratégia utilizada por Hernán Cortés para conquistar Tenochtitlan, a capital asteca? Os espanhóis descobriram que o Império Azteca oprimia e explorava os povos submetidos ao seu domínio. Assim, aliaram-se ao povo da cidade de Tlaxcala e marcharam sobre Tenochtitlan, a capital asteca. Lembrando assim que, quando os espanhóis chegaram aqui, eles se surpreenderam com a grandeza do Império Azteca, que era um império extremamente desenvolvido, com várias classes sociais, com um comércio efervescente. Então tudo isso gerou uma admiração, porque eles não imaginavam que havia aqui na América, né, um povo tão desenvolvido e uma cidade tão grande. Mas veja, eles tinham armas de fogo, os espanhóis tinham, que os astecas não conheciam. Eles chegaram a cavalo, um outro animal que os astecas não conheciam, e isso facilitou. Por quê? Porque os astecas acharam que eram os deuses chegando, né? E acabaram também se aliando, os grupos menores se aliaram aos espanhóis, deram o caminho das pedras para os espanhóis, ajudaram os espanhóis a organizar então um ataque que realmente desse vitória aos espanhóis, né? Então, se eles talvez não tivessem a ajuda dos povos originários descontentes com o Império Azteca, talvez os espanhóis demorassem muito mais tempo para conquistar, porque o fator bélico também foi determinante. O fato de ter armas de fogo era, obviamente, algo determinante, porque os astecas não tinham, tá? E aí foi dessa forma, então, que em 2 anos eles conseguiram chegar à capital, e chegando à capital, capturando Montezuma e matando Montezuma, então eles passavam a comandar tudo no Império Azteca, né? E veja aqui, ó. E aí a tomada de Tenochtitlan em 1521, os espanhóis derrubaram os templos religiosos, né? E substituíram por edifícios construídos em estilo espanhol, mas mantiveram a estrutura da cidade. E depois, em seguida, foram submetendo todos os astecas. Então, veja, chegaram, a ideia, mesmo encontrando o império admirável, né, desenvolvido, que gerou surpresa neles, eles não hesitaram, os espanhóis, em dominar esse império, destruir, né, vencer essa conquista, conquistar, e depois que conquistaram, destruir todos os símbolos dessa civilização e construir o símbolo da sua civilização, que é o etnocentrismo, né? E impor então a sua cultura sobre o povo dominado. Eles mantiveram a estrutura, óbvio, porque era uma estrutura bem organizada. Não havia por que eles destruir a estrutura da cidade, uma vez que era uma cidade fundada sobre um lago, né? Tamanha desenvolvimento de engenharia que tinham os astecas. Mas os templos religiosos eles destruíram e construíram então igrejas católicas para simbolizar a cultura espanhola sobre a cultura dos astecas, ok? E aqui tem a Catedral Metropolitana da Cidade do México, foi construída sobre as ruínas do Templo Maior Azteca, para mostrar que agora era essa cultura que prevaleceria, tá? Além das guerras de conquista, um fator que contribuiu para a redução da população do Império Azteca foram as doenças trazidas pelos espanhóis. Gripe, varíola, sarampo, para as quais os povos originários não tinham imunidade. Aqui, ó, a gente está vendo a epidemia de varíola, no livro 12, né, do Códice Florentino, porque na verdade, veja, os astecas, parte da história dos astecas nós conseguimos resgatar porque eles já possuíam uma escrita, né? E esse códice aqui, eles também tinham um códice onde eles registravam. E aqui há um registro então da epidemia de varíola. E assim como a varíola, a gripe também ajudou a dizimar a população. Então eles venceram porque eles tinham arma de fogo, venceram porque tiveram apoio dos povos que já viviam aqui, e também venceram porque boa parte da população morreu pelas doenças. Por quê? Porque não possuía imunidade para enfrentar essas doenças. E até hoje isso acontece, os índios têm uma imunidade mais baixa do que os povos brancos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a última atividade dessa aula.
Qual foi a postura dos espanhóis diante do povo dominado após a conquista de Tenochtitlan? Então, novamente, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder a partir de tudo aquilo que a gente viu aqui, e aí nós voltamos depois com a resposta. Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Então veja, qual foi a postura dos espanhóis diante do povo dominado após a conquista de Tenochtitlan? Depois da tomada de Tenochtitlan, em 1521, os espanhóis derrubaram seus templos religiosos e substituíram por edifícios construídos em estilo espanhol, e em seguida foram submetendo as demais partes do Império Azteca.
Ou seja, né, começaram pela capital, a partir do momento que eles conquistaram a capital, eles vão expandir o seu domínio por todas as regiões que abrangia o Império Azteca, tá? Então vamos fazer a retomada da nossa aula. A conquista das terras dos astecas teve início com a expedição de Hernán Cortés, né? Os espanhóis conquistaram rapidamente a capital do Império Azteca, mesmo em desvantagem numérica. Por quê? Porque conheceram. Então vamos pensar aqui. Eles conquistaram rapidamente, como eu falei, por alguns motivos. Eles tinham armas de fogo e eles tiveram a ajuda dos povos dominados pelo Império Azteca, descobriram essa fragilidade, né? Descobriram que nem todos os povos dominados pelos astecas estavam felizes com isso e formaram aí um exército. Esses povos, principalmente na figura da Índia Malinche, que vai inclusive ter um relacionamento com Hernán Cortés, de onde vai nascer o primeiro mestiço da América, né? Ela tinha facilidade, falava várias línguas, aprende o espanhol e vai ser determinante para fazer o Hernán Cortés, com o seu pequeno exército, chegar à capital azteca e conquistar o Império Azteca, porque ela conhecia o funcionamento do Império do povo azteca aqui, tá? E veja, as doenças trazidas pelos espanhóis também foram importantes para dizimar essa população. E, após a conquista, eles vão então impor a cultura europeia, a cultura espanhola para os povos que viviam aqui, para os povos originários. De que forma? Vão destruir os templos religiosos astecas e vão construir em cima igrejas católicas, né? E a partir então do momento que eles tomaram Tenochtitlan, que era a capital azteca, eles vão expandir esse domínio para todas as regiões onde viviam os povos astecas, até que a cultura azteca deixe de existir. Então hoje existem templos, existem monumentos históricos, existem sítios arqueológicos, né, abertos ao público para turismo, sim, mas a cultura azteca se perdeu após a chegada dos espanhóis, após a dominação espanhola. Tudo bem? Foi isso que nós vimos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.